Eu vou pegar aqui já para apresentar. Então, gente, queria dar as boas-vindas novamente a vocês, né? Agora a segunda parte do nosso último dia de segunda na Bijude, que feliz barra infelizmente está acontecendo online devido, né, às previsões de tempo. Mas a gente vai começar com a apresentação do GT1, que tem a proposta de Bibliotecas do Judiciário Planejando o Futuro, e o palestrante é o José Gustavo Correia. E a mediação seria do Dr. Betcher, mas infelizmente ele precisou se ausentar, porém deixou conosco o já conhecido Luiz Guilherme. Eu vou começar apresentando o Luiz Guilherme para vocês, depois passo a palavra, vou apresentar o palestrante e passo a palavra para o Guilherme. E o Guilherme, ele é bibliotecário do TRF 1. Eita, 1 não, 3, né? Estou confusa aqui porque fechou a minha janela, que coisa linda. Imprevistos da informática aqui. Então, vou falar logo sobre o José Gustavo, já que fechou aqui a mini bio do... Ah, não, peraí, gente, abriu. Agora vai. Deixa eu ver aqui. Jesus do céu. Peraí um pouquinho. Podem ficar, tá tudo sob controle. Pronto. Bibliotecária formada pela Escola de Comunicação da USP, especialista, esse é o Luiz Guilherme Martins. Já vamos para o José Gustavo. Bibliotecário formado pela Escola de Comunicação da USP, especialista em gerência de sistemas pela FESP, São Paulo. Diretor da Divisão de Biblioteca da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo. Coordenador da Biblioteca de Justiça Federal da terceira região, terceira. E assessor administrativo do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo, laboratorista do iJustLab, coordenador do Grupo de Trabalho de Inovação da Rede Nacional de Bibliotecas do Poder Judiciário. Esse é o Luiz Guilherme Martins, que é o mediador e coordenador do grupo de Trabalho 1. E a gente tem também agora a presença, né, do José Gustavo Correia, que é bibliotecário da PGE do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado, né, do Rio de Janeiro. Ele é doutorando e mestre em Ciência da Informação pelo convênio IBICT-UFRJ e atual presidente do GIDJ do Rio de Janeiro. Então, vou passar a palavra para o Guilherme já conduzir aí e apresentar a proposta que ele está trazendo junto com o Gustavo. Bem-vindos e obrigada mais uma vez, José e Gustavo, por atender ao nosso chamado. Olá, boa tarde a todos. A gente trouxe o Gustavo justamente para falar um pouco sobre o futuro, né, das bibliotecas, e pelo que eu estou vendo aqui, ele vai tratar do assunto da capacitação. Eu queria deixar um recado para vocês que, infelizmente, como o Dr. Bitcher teve que pegar um voo mais cedo, a gente vai deixar a prática colaborativa para um próximo momento. A gente vai fazer uma reunião online também, que depois a gente reúna todo mundo da Bíblia Memo Jus, e aí a gente discute tudo que foi falado aqui na Nabijud. É bom que já vai ter os vídeos do YouTube, né? Aí todo mundo pode assistir, quem não viu ainda, né? As primeiras palestras. E aí depois a gente resume o que foi discutido no evento e a gente gera o documento final, né, do evento. Eu queria chamar o José Gustavo. José Gustavo, está por aí? Estou aqui sim. Então, a palavra é sua. Tá ok, obrigado. Queria agradecer ao convite, né, na pessoa da Clara. Olha, agora eu errei o nome também. A Clara me convidou para falar e falar no CCJF. Bom, eu não estou falando no CCJF hoje, né, propriamente, porque por causa da chuva, mas falar no CCJF é muito simbólico para mim, não só pelo CCJF ser um lugar maravilhoso que todos vocês conheceram, mas porque eu trabalhei no CCJF, eu fui estagiário de biblioteconomia há alguns anos atrás, né? Bastante anos atrás. E quando eu estava saindo do CCJF, porque estava indo para a PGE, a Clara estava chegando. Então a gente se encontrou assim, meio que de saída e de entrada.
e falar no CCJF é sempre muito bom. Então, estou muito feliz de poder voltar de alguma forma, né, ao CCJF para poder falar agora como bibliotecário. Alguém falou alguma coisa? Aham. Não, deve ser interferência de microfone que abre. Ai, Pode continuar. para mim. Você quer que eu transfira para você? André Salles. Eu vou ver aqui porque a gente faz o mute. Pode Ô, Clara, continuar. pode fazer mute de todo mundo, deixa só o José Gustavo mesmo. Eu estou procurando a Então, opção aqui de mudar todo mundo, Não, dá mutar pra todo mundo. todo Dá mundo. para fazer, sim. Eu acho que Se, dá, sim. não, Esperei um pouquinho. se der, vai mutar todo mundo. Inclusive, mas depois a gente não pode liberar o E José Gustavo? pode. Então Então eu vou tá, mutar tudo. Como é que é? Você já sabe fazer isso? pronto, já está desativado. acho que agora, acho que agora foi. Então, bom, eu vou começar a falar propriamente da apresentação. Quando eu estava construindo essa fala para o evento, eu estava lendo um pouco sobre os objetivos do GT1, né? E o que ele vinha propondo para que a gente fosse, para que a gente discutisse aqui no evento em relação à gestão. E eu fui vendo que muitas dos itens que estavam ali terminavam permeando esse assunto da capacitação do bibliotecário jurídico. Então, eu quis fazer uma fala sobre a capacitação justamente por isso, porque dentro dos pontos fundamentais do GT1, nós tínhamos esses dois pontos que eu trouxe aqui: a valorização profissional do bibliotecário e, em segundo lugar, a reconstrução de bibliotecas e planejamento, né? E dentro desses dois pontos fundamentais, eu não trouxe todos os itens de cada um, mas eu trouxe alguns em que eu vi que se destacava esse papel da valorização profissional do bibliotecário, da educação formal do bibliotecário. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, né, aqui os dois primeiros itens são do ponto fundamental número 1, valorização profissional do bibliotecário, e o último do ponto 2, reconstrução de bibliotecas e planejamento. Então vejam, né? A gente tem aqui o desenvolvimento profissional, que nada mais é do que o planejamento do futuro das bibliotecas. Deve incluir estratégias para o desenvolvimento contínuo dos bibliotecários. Isso envolve oportunidades de capacitação, treinamento e atualização, garantindo que estejam equipados com as habilidades necessárias para atender às demandas em evolução do setor jurídico. Tem o reconhecimento da expertise do bibliotecário, né, que é imprescindível reconhecer a importância da expertise desse profissional, que oferece aí a oportunidade de destacar o papel dos bibliotecários como profissionais de informação qualificados, capazes de promover o acesso à informação jurídica de maneira precisa e eficaz. E no ponto 2, que fala sobre a reconstrução das bibliotecas, também fala sobre o desenvolvimento de recursos humanos, né? Ou seja, o planejamento também abrange o investimento na equipe da biblioteca, promovendo o desenvolvimento profissional e a valorização dos colaboradores, com contratação de profissionais especializados em biblioteconomia para a reposição de vagas de aposentadoria. Então, olhando esses pontos, né, esses itens, eu percebi que o papel da capacitação do bibliotecário é um papel-chave para a gente construir uma gestão que vise o planejamento dessas bibliotecas. E aqui eu digo que muito mais do que as bibliotecas do judiciário, qualquer biblioteca jurídica. Então, eu quis trazer aqui para o evento uma fala sobre a formação do bibliotecário jurídico como uma ferramenta para o desenvolvimento das nossas bibliotecas. E aí eu quis falar especificamente sobre a formação em informação jurídica, que é algo que eu vejo, que eu, por acaso, estava estudando sobre no ano passado, e achei uma coincidência boa que o GT1 tivesse abrindo essa oportunidade para falar também sobre capacitação. Porque a capacitação em informação jurídica, em documentação jurídica, é algo que eu vejo como um grande gap ainda da nossa área. A gente não tem muitas ofertas de profissionalização, de especialização na nossa área de atuação, e é isso que eu vou explorar um pouco mais ao longo da minha apresentação aqui para vocês.
Então, quais são os desafios que a gente encontra hoje para que a gente consiga uma especialização em biblioteconomia jurídica? Eu estou usando aqui biblioteconomia jurídica, mas a gente pode usar qualquer um dos sinônimos que a gente encontra na literatura, né? Documentação jurídica, informação jurídica, enfim. A especialização no nosso campo. Eu destaquei aqui três desafios principais. Quais são? A falta de conteúdo jurídico na formação superior do bibliotecário. A gente sabe que a formação que nós temos hoje na universidade é uma formação generalista, né? Ou seja, o bibliotecário ele é formado para trabalhar em qualquer área do conhecimento. Então, isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nem sempre é assim. Em outros países, a gente sabe que a formação é diferente. Então, eu vou explorar um pouco essa formação superior do bibliotecário, como que ela é feita hoje, do bibliotecário jurídico especificamente. Existe uma falta de oferta de cursos de especialização no tema na pós-graduação. A pós-graduação, a nível lato sensu, né, a especialização, apesar de ter uma oferta grande de cursos voltados para a biblioteconomia, que até me surpreendeu um pouco quando eu estava vendo lá no portal do MEC, nenhuma delas é específica para a informação jurídica, biblioteconomia jurídica. Então, isso termina dificultando muito mais a especialização desses profissionais que se formam em biblioteconomia para um direcionamento para a área jurídica, né? E um desafio, que também é um pouco uma solução, né, é que a educação continuada, ela termina sendo a única forma de atualização profissional no tema, né? Então, a gente só tem esse tipo de recurso para se profissionalizar na área. E aí, a gente tem um cenário que eu coloco aqui, que é o contexto ainda atual, porque a citação que eu trago é de 2008, e eu não vejo, né, uma mudança significativa em relação a isso. Acredito que muitos colegas conhecem essa citação, que diz que os bibliotecários neófitos, né, ou seja, os recém-formados, enfim, especializam-se em função das atividades que exercem. Tornam-se, então, bibliotecários médicos, se passam a atuar em bibliotecas especializadas em medicina, ou em bibliotecários jurídicos se passam a prestar serviços em bibliotecas jurídicas. Eles absorvem no trabalho diário as noções básicas do direito e o seu vocabulário próprio. Ou seja, esse é o nosso contexto, né? Os bibliotecários que se formam e vão para o mercado de trabalho e terminam entrando no mercado de trabalho da área jurídica, terminam, portanto, tornando-se um bibliotecário jurídico muito ali por osmose, né? Vão trabalhando, vão aprendendo no dia a dia, e isso, sem dúvida, leva tempo, né? Eu, por exemplo, digo com muita sinceridade que eu nem sabia o que era uma procuradoria antes de começar a trabalhar na PGE. Então, todo o meu conhecimento de biblioteconomia jurídica eu obtive na minha prática diária e, claro, com cursos via educação continuada, como eu mencionei no slide anterior. Mas não havia uma preparação para atuar nessa área. Então, acredito que também seja o caso de muitos colegas que estão aqui assistindo. E aí eu trouxe citações de dois estudos de 2007 e 2010. Também acredito que não tenha mudado muito, mas é interessante para a gente ter essa noção, né? Porque o que eu costumo dizer é que o bibliotecário jurídico, ele geralmente é especializado em outras áreas que não a documentação jurídica e a biblioteconomia jurídica. É o fenômeno do bibliotecário jurídico não especializado na própria área. Então, eu trago duas citações aqui de estudos, né? Um estudo da Rosa, se eu não me engano, é uma dissertação, que ela fala que 63% dos bibliotecários jurídicos de BH são especializados em gestão estratégica da informação, arquitetura da informação, arquivos e sistemas de informação e administração de empresas. E eu vou falar o segundo e depois eu vou comentar. Bibliotecários dos Tribunais de Justiça Brasileiros, que é uma pesquisa da Costa de 2010, lá tem que 58% deles, ou seja, mais uma vez, né, a maioria, são especializados em bibliotecas universitárias, automação de bibliotecas, gestão da informação em bibliotecas, português jurídico ou direito administrativo. Ou seja, a maioria, pelo menos, não tem uma formação especializada na biblioteconomia voltada para a área jurídica. E quando eu cito aqui essas outras especializações, de forma nenhuma é uma crítica. Essas formações que existem
elas são muito úteis para outros tipos de trabalho dentro da própria biblioteca. Então, eu não quero que ninguém interprete mal aqui dizendo que esses outros tipos de especialização não estariam adequados. Eles são adequados, mas é interessante observar que nós, geralmente, não somos especializados na nossa própria área, né? E isso se deve muito, na minha opinião, a uma falta de oferta de cursos para isso. Então, a gente percebe aí por esses dois estudos, né? Um outro fato que eu acho que é um reflexo disso é também a falta de literatura sobre a nossa educação formal, por exemplo. Não tem muita literatura que a gente possa consultar para ter um panorama melhor, enfim. Nem sempre a literatura é farta como é a de outras áreas da biblioteconomia. Então, de qualquer forma, eu fiz uma pesquisa e encontrei três autores, né? Dois autores internacionais e um autor, uma publicação brasileira, que procura entender o que é essa formação ideal ou o que seria uma formação interessante para um bibliotecário jurídico a nível superior, né? O que um bibliotecário jurídico deveria saber para trabalhar nessa área. E aqui é, é um quadro adaptado das recomendações da American Association of Law Libraries, né, que é a Associação Americana para Bibliotecas de Direito, e eles fazem um panorama do que um programa de pós-graduação deveria ter para formar esses bibliotecários do direito, né, da área jurídica. Então, conhecimento do sistema legal, que é um conhecimento prático dos ramos judicial, executivo e legislativo, dos governos federal e estadual, conhecimento do processo legislativo e dos materiais que compõem a história legislativa, compreensão da interação de leis comuns, precedentes, estatutos, regulamentos e constituições, e o entendimento completo dos processos pelos quais a lei é criada, conhecimento sobre a profissão jurídica e a terminologia. Então, a, a associação diz que o bibliotecário deve ter conhecimento das instituições, né, e organizações profissionais da profissão de advogado e da biblioteconomia jurídica, e um conhecimento prático do vocabulário jurídico. Já sobre literatura jurídica, o bibliotecário deveria ter conhecimento sobre a própria literatura jurídica, sobre fontes primárias e secundárias e ferramentas de busca, e de diferentes formatos de publicações jurídicas, né, como bancos de dados, microformas, mídias e mídias físicas e digitais. E, por último, direito e ética, que é o entendimento das complexidades legais que afetam o acesso e o uso das informações, incluindo direitos autorais, liberdade de informação, privacidade e questões relacionadas à prática não autorizada do direito e ou práticas abusivas. E, por fim, a compreensão dos requisitos legais e considerações éticas da profissão jurídica e da biblioteconomia. Eu acho interessante que, mesmo que seja uma formação específica voltada para a informação jurídica, para a documentação jurídica, esses conhecimentos ajudam a gente a fazer outras ações que não necessariamente estão voltadas para o campo jurídico. Por exemplo, o que o pessoal estava falando mais cedo sobre fazer ações que levem a biblioteconomia jurídica e as bibliotecas judiciárias ao encontro da população em geral. Eu acho que você saber ter entendimento de complexidades legais do uso e acesso à informação fomenta também esse tipo de acesso para a população que não seja especialista em direito, né? Então, por mais que a gente entenda que essa formação é uma formação para bibliotecários jurídicos, e, portanto, para uma área específica, delimitada, ela também faz com que a nossa atuação seja expandida para outros tipos de usuários, né? Essa aqui é uma tabela que esses dois autores, Corral e O'Brien, fizeram num estudo de 2011. Eles são britânicos e eles perguntaram para, se eu não me engano, 49 bibliotecários, que fazia a formação, fazia a amostra deles, né? Sobre quais os conteúdos que eles achavam que eram essenciais para um bibliotecário jurídico fazer a atuação deles, né? E aqui eles colocaram em ordem de pontuação
quais os conhecimentos que os próprios bibliotecários elencavam como essenciais para a atuação da profissão. Então, a gente tem aqui o conhecimento sobre estatutos e legislação ganhando, né, nos bibliotecários britânicos, conhecimento sobre jurisprudência, metodologia de pesquisa jurídica, relatórios de opiniões jurídicas, que são mais ou menos os pareceres jurídicos que a gente conhece aqui, citação de documentos jurídicos, terminologia jurídica, publicações oficiais, sistema jurídico, sistema judiciário e, por último, a administração de bibliotecas jurídicas. Esses seriam os conhecimentos que os britânicos dizem serem essenciais para os bibliotecários atuarem. E, por último, eu trouxe a tabela de atividades dos bibliotecários aqui nacional, né, do professor Lucivaldo e da Edilenice, que eles traçam aqui as atividades, né, que o bibliotecário jurídico deve fazer. Apareceram 2 risquinhos vermelhos aqui, eu não sei se fui eu que fiz, mas eu acho que não atrapalha, a visualização, né? Bom, então, quais são as atividades aqui do bibliotecário jurídico para Passos e Barros? Prover serviços especializados de pesquisa sobre assuntos jurídicos e não jurídicos. Isso é interessante também, porque na literatura brasileira, a gente vai ter sempre uma preocupação maior com os usuários não especializados. Isso fica claro aqui na tabela dos autores brasileiros. Então, eles dizem que a gente tem que prover serviços especializados de pesquisa sobre assuntos jurídicos e não jurídicos, ler sistematicamente os diários oficiais, né, a preocupação sempre com as publicações oficiais, e criar instrumentos de pesquisa jurídicas, agregar conteúdo em relação à variedade de recursos e sintetizar a informação para criar produtos personalizados para o cliente. E aí eu me lembro das palestras de ontem, onde o professor Café falou sobre SI, né, distribuição seletiva da informação, avaliar a qualidade e custo-benefício das fontes de informação jurídica, sejam tradicionais ou impressas, colaborar na definição e manutenção dos materiais de divulgação, sejam impressos ou eletrônicos, da instituição mantenedora, e promover e divulgar a produção interna dos órgãos onde trabalha, ensinar os usuários a metodologia de pesquisa jurídica, providenciar treinamento sobre as fontes de informação jurídica, monitorar as tendências das áreas, selecionando e enviando aos usuários novos artigos pertinentes à sua área de atuação. Interessante aqui também que a gente, na literatura brasileira sobre o tema, a gente encontra essa preocupação de fazer treinamentos com usuários, que a gente não vê muito nas outras, auxiliar no desenvolvimento de bases de dados jurídicas ou sites na internet e manter atualizados os links, e favorecer o exercício da cidadania, provendo serviços que facilitem o acesso à informação jurídica por parte daqueles que não são operadores do direito. Mais uma vez, essa preocupação de dar um retorno social, né? Uma preocupação social voltada para a área do direito também. Mais uma vez, reverberando a fala do colega mais cedo, que prega essa aproximação com um público não especializado. Então, eu fiz um estudo em que eu peguei esses três quadros de conhecimentos, né, recomendados, de atividades que um bibliotecário jurídico deveria fazer, e juntando todos eles, a gente criou esses 14 itens do que um bibliotecário jurídico deveria conhecer, né, baseado nessa literatura que a gente encontrou. Então, é o domínio da terminologia jurídica, é o domínio da legislação, da jurisprudência, do sistema jurídico, de publicações oficiais, da citação de documentos jurídicos, das complexidades legais do acesso e uso da informação, de pesquisa em fontes de informação jurídicas, da criação de recursos jurídicos personalizados voltados para o usuário, avaliação de fontes de informação, divulgação de material para os usuários, treinamento de usuários, uso e atualização de bases de dados jurídicas e a elaboração de serviços para o acesso ao público não especializado à informação jurídica. Então, essa seria a amálgama, né? A mistura daquelas 3 tabelas que eu mostrei como uma síntese do que um bibliotecário jurídico deveria saber para entender a profissão, para trabalhar bem
na atuação diária dele. Eu, pessoalmente, não tive nenhuma introdução a esse tipo de conteúdo durante a minha graduação. Acho que é a situação de muitas pessoas. Então, eu acho que esse gap, né, essa falta de conteúdo, prejudica muito, sobretudo, as pessoas que começam na profissão há pouco tempo, que começaram a trabalhar há pouco tempo, e esbarra, sobretudo, na gestão, porque gerir uma equipe que não domina a área na qual ela atua sempre vai ser mais difícil do que gerir uma equipe que já domina o assunto, já tem familiaridade com aquela temática. Então, essa falta de preparo para atuar na área jurídica desde o início termina esbarrando em problemas de gestão. Alguém está falando, eu acho. Ele é um homem para todos nós, né? Eu não estou entendendo. Então, continuando. Então, a capacitação do bibliotecário jurídico, ela não só ajuda a construir um futuro, porque é através de uma capacitação que ele vai conseguir argumentar com as instâncias superiores da importância daquela biblioteca, da importância daquele trabalho com a informação jurídica, mas ajuda diretamente na gestão que aquele bibliotecário-chefe vai fazer da própria equipe, né, dos próprios recursos humanos dele, porque gerir uma equipe que entende da área vai ser muito mais fácil e vai trazer muito mais retorno para esse profissional que está ali gerindo uma unidade de informação do que a necessidade de formar um profissional novo a cada novo servidor que entra na biblioteca ou a cada novo bibliotecário que entra na biblioteca do escritório, num cenário privado. Então, eu vou passar aqui. Eu quis ver onde que existe oferta de disciplina voltada à informação jurídica nos cursos superiores de biblioteconomia no Brasil, de universidades federais, que são as universidades que oferecem o curso em sua grande maioria aqui no Brasil, né? A gente achou 5 universidades que oferecem disciplinas, né, voltadas para a área. Nenhuma delas é uma disciplina obrigatória, né? É interessante isso, são sempre optativas. A gente não conseguiu verificar se elas estão sendo dadas com frequência. Eu sei que a da UFPA está, sim, foi até ministrada há pouco tempo, mas eu não consegui aferir se em todas elas são ministradas com frequência, ou se é uma oferta eventual, ou mesmo se estão desatualizadas, enfim. O que eu consegui, essas informações que a gente conseguiu e que colocamos aqui são das matrizes curriculares dos cursos, ou seja, elas estão presentes nas matrizes, estão presentes naquele quadro de disciplina geral, e aí, portanto, a gente entendeu que é uma disciplina que está sendo ofertada nessas universidades. Então, a Unirio foi a única que oferece, pelo menos no papel, né, 2 disciplinas voltadas para a documentação jurídica, que é fontes de informação jurídica e referência legislativa. A gente tem a Universidade do Rio Grande do Sul, com gestão de sistemas de informação jurídica, a FURG com informação e documentação jurídica, a UFPE de Pernambuco com informação jurídica e a UFPA com documentação jurídica. Aqui as ementas de cada uma delas, né, falando sobre o que elas estão ensinando especificamente. Muitas falam sobre coisas básicas, como a gente diferencia doutrina, jurisprudência, legislação, o que é uma lei, hierarquia, enfim, legislação brasileira, produção e uso da informação jurídica, enfim. Não vou ler tudo, porque vai ficar bastante coisa, mas é interessante notar que existe, apesar de não ser obrigatório, né? Como eu falei, a formação em biblioteconomia é uma formação generalista no Brasil, mas existem algumas universidades que oferecem esse tipo de disciplina.
Então, eu vejo como um avanço, como uma coisa muito boa, porque a gente consegue ter estudantes recém-formados que vão chegar numa biblioteca jurídica e vão ter uma familiaridade maior com aquele trabalho, com aquele métier, e por isso, sem dúvida, vai facilitar muito a gestão, né, desses recursos humanos à disposição ali da biblioteca. É interessante olhar para essas universidades como futuras parceiras, né, de formação, seja de bibliotecários recém-formados, seja de profissionais que já estão na área há algum tempo e sentem essa necessidade de terem uma formação, uma educação formal mais robusta. Aqui é o site do MEC, que eu pesquisei os cursos de pós-graduação, né? Cursos de especialização sobre biblioteconomia, documentação, enfim, e procurei ver se existia algum tipo de pós-graduação, lato sensu, voltado para documentação jurídica. E não encontrei. Tem muita pós-graduação que se denomina apenas pós-graduação em biblioteconomia. Aqui é só um recorte de um pedaço, né, da tabela, não dava para trazer tudo, um pedaço da tabela que mostra os cursos disponíveis, ativos no Brasil. Eu tenho muitas dúvidas sobre essas especializações que se denominam apenas biblioteconomia. Eu fico curioso para saber qual é o conteúdo que se dá numa pós de biblioteconomia para um graduado em biblioteconomia. Mas, além dessas, tem muita especialização voltada para bibliotecas escolares, talvez até por causa da lei, né, que obriga a ter que toda escola tenha biblioteca e um bibliotecário, e também muitas voltadas para bibliotecas públicas, né? Então, qual é a situação da pós-graduação que eu verifiquei lá no site do MEC, né? 193 cursos de especialização ativos na área da biblioteconomia, nenhum sobre biblioteconomia jurídica ou voltado à área do direito dentro desse recorte das bibliotecas e da biblioteconomia jurídica, e predominam os cursos gerais sobre biblioteconomia, esses que eu mencionei, né, que se denominam apenas cursos de pós em biblioteconomia, ou aqueles voltados a bibliotecas escolares ou públicas. Já na pós-graduação stricto sensu, né, ou seja, mestrados e doutorados, a gente tem 32 programas de pós-graduação nas áreas de biblioteconomia, ciência da informação ou museologia, e, pelo que eu pude conferir, nenhum deles tem uma linha de pesquisa dedicada à biblioteconomia jurídica. É claro que estudantes que entram nesses mestrados e doutorados podem desenvolver estudos, como desenvolvem, né, como a gente vê, a gente que é da área, sobre bibliotecas jurídicas, biblioteconomia jurídica, mas não existe a coordenação de um estudo, uma linha de pesquisa, enfim, uma dedicação exclusiva para esse tema, o que dificulta também, sem dúvida, a formação do profissional na nossa área. Aqui é a página da plataforma Sucupira, onde eu desenvolvi, onde eu fiz a busca para os cursos de ciência da informação, biblioteconomia. Eu usei várias nomenclaturas porque a gente sabe que tem, né, na área da biblioteconomia e ciência da informação, discussões sobre nomenclatura. E aí, qual é a saída possível, né, para nós que trabalhamos com a informação jurídica? A educação continuada, né, através dos grupos e através das associações. Aqui eu botei só alguns símbolos, né, os grupos jurídicos. Hoje eu estou presidindo o GIDJ, mas também o pessoal do GIDJ do DF falando sobre os requisitos para contratação de bases de dados ontem no evento foram incríveis, assim, inclusive quero muito usar aquele documento. Pessoal do GDJ de São Paulo, do Pará, também tem no Maranhão e em Minas agora. Então, a saída para a formação do bibliotecário jurídico para a nossa área, ela tem sido feita através dos grupos e associações, né? Então, e através também dos eventos que muitas vezes são organizados por essas associações, por esses grupos, esses clubes, enfim, essa junção de bibliotecários
que conseguem fomentar a própria formação na área. Aqui eu trouxe alguns exemplos de seminários, de encontros, como o nosso próprio Enabijud, que está acontecendo aqui, né? Encontros da rede das bibliotecas da Justiça Eleitoral, do Trabalho, o Seminário Nacional, né, de Documentação e Informação Jurídica, que acontece junto com o CBBD. Então, essas são as saídas possíveis para uma educação a nível de educação continuada, né? Cursos, eventos, palestras feitas pelo movimento associativo, pelos grupos jurídicos e pelos próprios grupos de bibliotecários. Essa é a formação que a gente consegue hoje, muito da formação que muitos bibliotecários falam que têm ou que possuem hoje em dia, vem da própria experiência ou através da formação continuada desses grupos. Né? A gente, mais uma forma de se formar, né? de construir um conhecimento é através da leitura de periódicos da área. Nós temos, né, um periódico, o Cajur, da nossa área da informação jurídica, que está suspenso, infelizmente, desde abril do ano passado. Então, como eu falei, né, eu acredito que essa falta de formação educacional, no sentido formal do termo, termina deixando também um buraco de literatura. A gente não tem um espaço dedicado para a gente para disseminar essa literatura sobre a nossa própria área. O Caju fazia esse papel, mas infelizmente está suspenso, a gente torce para que volte logo. E aí, como que a gente pode, né, como lidar com essa pouca oferta de informação? É como eu já havia falado, né, manter um contato direto com grupos e associações profissionais, fomentar a participação dos funcionários em eventos na área, utilizar as escolas das instituições jurídicas, a gente que trabalha em procuradorias, em tribunais, muitas dessas organizações têm escolas próprias, né, escolas que se propõem a formar servidores. Eu acho que essas escolas são um ótimo canal para que os bibliotecários tenham uma formação atualizada sempre. Essas escolas conseguem fazer cursos e trazem também uma institucionalidade maior para essa formação continuada que a gente faz. E trago também a importância enorme de que as instituições apoiem essa formação dos servidores, né, dos bibliotecários que trabalham nelas. Porque naquele estudo da Rosa que eu citei anteriormente, também fica claro que mais da metade dos bibliotecários, né, 54% ali da amostra dela, não obtém apoio das instituições para formação continuada. Seja um apoio financeiro da instituição pagando, seja um apoio de liberar o profissional para ir até determinado lugar, fazer um curso, enfim. A gente sabe que nem sempre as chefias ou as instituições, as instâncias superiores compreendem muito bem a necessidade de uma educação continuada mais forte. Então, eu não estou conseguindo ver aqui. Peraí. O bibliotecário com a especialização, né, com uma formação específica na sua área, o bibliotecário jurídico não apenas desenvolverá melhor sua função, mas terá argumentos mais convincentes para demonstrar aos seus gestores a importância dos serviços de informação. Num cenário de fechamento de bibliotecas, isso é fundamental para manter um vínculo efetivo entre a biblioteca e as instâncias superiores de tribunais, ministérios públicos, procuradorias e outras instituições jurídicas. É isso que eu quero deixar aqui claro, assim, uma formação sólida do bibliotecário jurídico na própria área, ela fortalece a presença da biblioteca na organização em que ele trabalha. Então, assim, um bibliotecário jurídico com formação em biblioteconomia jurídica, especificamente voltada para aquele trabalho que ele exerce, vai ter mais argumento para convencer as instâncias superiores a manter aquele serviço de informação. Ele vai conseguir deixar claro para esse gestor, até porque vai saber falar a língua do gestor, que muitas vezes é um advogado fazendo esse trabalho de gestão, que eles falam a mesma língua, que os serviços estão adequados
aquela missão que a biblioteca tem ali naquela organização jurídica. Então, fomentar a participação do bibliotecário em cursos, em eventos, e talvez, né, num futuro um pouco promissor, se vincular a outras instituições para criar cursos formais de educação institucional mesmo, formal, para equipes de bibliotecários, para cada vez mais eles se especializarem na área, é um caminho que, sem dúvida, vai fortalecer a gestão das nossas instituições, a gestão superior das nossas instituições e, consequentemente, fortalecer a gestão da nossa biblioteca ali, do nosso setor, que geralmente faz uma atividade meio, né, fazer com que que esse setor se destaque e que as instâncias superiores entendam que aquele profissional tem um métier específico, tem uma expertise específica e é isso que faz dele tão importante para aquela instituição. Estar armado com essa formação é fundamental para que a gente garanta que a nossa profissão vai continuar sendo renovada com novos profissionais que venham a acrescentar nas equipes e que as nossas bibliotecas permaneçam sendo um serviço valioso, né? Não adianta a gente achar que eles vão automaticamente entender que a biblioteca é importante. A gente tem que estar sempre reforçando esse papel. E com uma formação específica na área jurídica, essa missão fica muito mais fácil para todo mundo. É isso, acho que é isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez a organização aqui, na pessoa da Clara, que me convidou. É muito bom falar no CCJF, falar nesse lugar que eu trabalhei, que eu tenho uma relação assim afetiva. Muito obrigado para todo mundo. Luiz? Eu fiquei em dúvida se o Luiz ia comentar agora e eu resolvi entrar. Bom, agradecer a você, o José Gustavo. Prazer imenso vê-lo, né? Hoje, um colega, né, aqui conversando com tanta experiência, porque o Leandro colocou hoje de manhã que a gente só vira bibliotecário conforme trabalha, né? Realmente eu sinto muito isso hoje, mais do que nunca. E eu vejo muito claramente em pessoas né, que entram muito jovem, começam a atuar. Eu não sou a bibliotecária que eu fui no início ali, quando você me viu entrando e você foi saindo para ser bibliotecária na PGE. Enfim, eu vou parar de falar porque senão me empolga e me emociona, aquela coisa, né, canceriana. Aí eu não vou falar sobre isso, não. Vou deixar a palavra aqui com o Guilherme para ele poder tocar o nosso barco, a nossa arca, como fala a Elaine. Quero dar os parabéns para o José Gustavo, muito interessante esse tema, que é uma coisa que a gente discutiu pouco, na verdade, né, na Bijude, né, porque a gente acabou não falando muito sobre capacitação, mas a importância que tem para a nossa rede começar a trabalhar com isso também cada vez mais. A gente já fez alguns cursos, até na área de inovação e tal, mas a gente não fez, por exemplo, nenhum curso na área jurídica, né, que eu acho que realmente vale a pena a gente chamar. E a gente tem tantos juízes que são legais, assim, que são acessíveis e que poderiam dar aula para a gente, né, sobre esses temas, e acho que seria bem interessante também, né? Inclusive o Dr. Becher, né? Que como ele é juiz, né, ele deve ter bastante coisa para ensinar para a gente a respeito da área jurídica, né? Então, obrigado pela sua participação, e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o José Gustavo, e se tiver, abrir o microfone e fazer. Que agora os microfones pode abrir. Eu estou vendo que estão colocando. Eu não Pode sei falar. se estão conseguindo. Ótimo. Oi, José Gustavo, parabéns. Tive o prazer também de trabalhar com o José Gustavo no Bibliojúris. Excelente professor. Muita gente fica me perguntando isso. Eu queria saber a sua opinião, porque eu tenho uma opinião bem própria sobre isso. Para ser bibliotecário jurídico, o direito ajuda? Nem vou perguntar se o outro atrapalha, mas assim, ajuda. O que você acha? Olha, eu acho que ajuda, mas ser também bacharel em direito, né? Eu acho que ajuda, mas eu acho que tem
tem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração: o tempo e o dinheiro. Porque se a gente colocar como um requisito para ser bibliotecário jurídico, ter a graduação também em direito, a gente começa a colocar uma formação aí que vai durar pelo menos 9 anos, né? 5 anos de graduação em direito, 4 anos de graduação em biblioteconomia. Eu acho que é pesar demais uma formação. A maioria dos bibliotecários tem uma pesquisa, agora eu não vou lembrar o autor, mas tem mais de uma pesquisa, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que a maioria dos bibliotecários não acha que precisa da graduação em direito para atuar na área do direito. E, se eu não me engano, a própria Associação Americana de Bibliotecas Jurídicas fala que 80% das vagas nos Estados Unidos não pedem a formação em direito concomitante, né? Porque lá a formação é diferente, eles fazem um mestrado para se tornarem bibliotecários, mas, enfim, eles não exigem também um mestrado em direito. Então, eu acho que não é algo que o mercado cobre tanto, mas, sem dúvida, ajudar eu acho que ajuda, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é onerar demais um profissional, obrigá-lo a ter duas formações ao mesmo tempo para poder atuar. Não sei o que Eu vocês só acham. não, só para polemizar mesmo, porque o pessoal fica muito com isso na cabeça e fica me perguntando isso. E assim, aí eu respondo a mesma coisa. Imagina se para ser bibliotecário na engenharia, você precisasse fazer engenharia. Se fosse para bibliotecário de medicina, tem que fazer medicina. Então, assim, é para a gente fortalecer a gente como bibliotecário mesmo. E aí buscar essa capacitação no que a gente achar necessário nas nossas áreas. Porque eu sinto muito isso quando eu vou dar aula, e até quando as pessoas perguntam só pelo fato de eu ter direito, mas para você é mais fácil bibliotecária jurídica, não tem nada a ver. Então, eu só trouxe mesmo para polemizar e com a minha experiência, que eu nunca senti essa necessidade. O ajudar sempre ajuda, sempre, qualquer outra capacitação vai sempre ajudar. Aliás, capacitações ajudam a gente a se tornar melhores e ter maiores conhecimentos, mas não são imprescindíveis. Também concordo contigo. Foi só para polemizar mesmo e para trazer essa experiência aí, porque eu respondo muito essa questão. Bom, parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado. Luciana, queria falar? Boa tarde a todos e todos, parabéns aí para o nosso palestrante, parabéns para mais esse espaço. Eu queria dizer que eu concordo com a questão da desnecessidade aí de você ter que ter essa dupla formação, né? Eu acho que a fala da colega que me precedeu foi perfeita. Eu vou ter que estudar engenharia para trabalhar com um acervo em engenharia, né? Então, eu acredito que hoje todas as profissões exigem que você tenha uma formação continuada, todas sem exceção, né? Não existe uma formação que fala assim, olha, eu aprendi tudo e agora não preciso mais continuar a minha capacitação. E acho que quando a gente fala de informação, né, eu acho que tem algumas coisas específicas da informação que elas que exigem que a gente se aprofunde, sim. Não, como a sugestão do Luiz, assim, de que a gente também tem alguns estudos em direito, eu acho interessante, mas não necessariamente que a gente tenha que ter essa dupla formação em direito. Embora essa seja uma escolha de diversos colegas que estão na área jurídica. Então, é muito comum você ver bibliotecários da área jurídica que têm a dupla formação em direito, né? Então, queria colocar pontuar isso, e eu queria talvez colocar aqui na mesa o seguinte, a questão da prática profissional, eu acho que a prática profissional nos dá uma visão tão diferenciada, né? Eu acho que você lidar com acervos especializados nos dá uma visão tão diferenciada que a gente deveria explorar mais isso, né? Então, a expertise que a gente tem com a gestão dos acervos, ela pode ser melhor explorada e pode ser usada para capacitação. Essa é uma percepção que eu tenho. A gente tem um capital aí humano que está aqui embutido e que muitas vezes a gente não tem noção dele. Então, eu queria trazer isso e perguntar se o nosso palestrante concorda com isso. Obrigada. Eu concordo totalmente. E você falando sobre os colegas que fazem a graduação em Direito, né? Eu acho interessante, porque
pelo menos na minha experiência, e aí não é um estudo, é mais um achismo mesmo do que eu conheço de colegas da biblioteconomia jurídica, né? Isso é uma característica muito específica do pessoal que trabalha em direito, porque os bibliotecários que atuam em engenharia, que trabalham em bibliotecas médicas, etc., eles não fazem graduações, outras graduações, né? Isso é muito característico da área jurídica. Os bibliotecários que fazem acho que mudou aqui alguma coisa. Não. Os bibliotecários que trabalham com direito, tendem a fazer a formação, a dupla formação, né? Não é algo que acontece em outras áreas. E a experiência do trabalho, ela sem dúvida é fundamental e muito do que a gente vê de cursos e eventos, enfim, dessas alternativas de formação, elas são criadas a partir da experiência dos bibliotecários que vão atuar ali como professores, né? Então, eu acho que a experiência profissional ela já é muito utilizada para ensinar para outras pessoas o nosso trabalho na área jurídica. Agora, o que eu sinto, e acho que muitos colegas também sentem, é uma falta de oferta mesmo, né? Eu acho que é muito difícil hoje, se um profissional quiser se especializar, por exemplo, porque tem pessoas que reclamam, sentem falta. Eu, como presidente do GIDJ aqui do Rio, a gente recebe, às vezes, pedidos de tribunais, pedidos de instituições jurídicas até de outros estados. Vocês teriam alguém para recomendar, para ensinar bibliotecários, para ensinar arquivistas determinadas noções de direito, etc. A gente recebeu há pouco tempo, assim, poucos meses atrás, uma solicitação do Mato Grosso do Sul, também já houve outras, enfim, é algo que a gente carece e nem sempre a gente tem rapidamente uma sugestão fixa, um curso que a gente conheça que está sempre ativo. Então, eu acho que o que falta é uma educação formal, né? Uma opção formal para quem sente essa necessidade. Hoje a gente ainda não tem isso. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu ia pedir para todo mundo abrir a câmera, quem puder, para a gente tirar uma foto do momento final do evento. Luiz, eu queria fazer uma pergunta, Dempsey. Pode fazer. Obrigado. Ô Zé, parabéns, um orgulho para o nosso GDJ do Rio, uma excelente pesquisa. Estou encantado aqui com o levantamento todo. Uma pergunta bem objetiva. Você não acha que seria uma saída os bibliotecários jurídicos que já estão mais tempo, né, que dominam, vamos dizer assim, o conteúdo, se oferecerem à escola de biblioteconomia para poder essas disciplinas que são eletivas, né, optativas, serem oferecidas, que a gente percebe que muitas vezes elas estão na grade e elas não são oferecidas por falta de docentes, né, que se sintam assim, que entendam do conteúdo, né, para poder oferecer a disciplina. A gente tem sempre o Pará, por conta do Lucivaldo, ele é sempre oferecido, mas as demais a gente vê que fica muito no papel. Eu vou citar aqui bem o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Na UFRJ, a gente tem a disciplina de fonte de informação, né, geral, e eu sou sempre convidado para ministrar o módulo de informação jurídica. Então, o GIDJ do Rio tem essa parceria com a UFRJ para poder oferecer o módulo de informação jurídica todo semestre. Eu estou indo lá como docente convidado. Então, você não acha que essa seria uma estratégia para as demais universidades do Brasil, até para poder criar essa disciplina eletiva, para poder colocar em prática, né, essa disciplina eletiva? Eu acho, com certeza. Inclusive, eu vi que, se eu não me engano, na UNB, há anos atrás, uma professora, agora eu esqueci o nome dela, é muito nome, eu não consigo lembrar todo mundo, mas uma professora deu aula de documentação jurídica como voluntária, né? Ela foi professora voluntária da Escola de Biblioteconomia e Documentação lá, e ela ministrou essa aula, se eu não me engano, durante 2 semestres.
Então, eu acho ótimo. Acho que, assim, é claro que tem toda uma burocracia, né? Eu não sei como as escolas aceitam, e criam disciplinas. Certamente tem uma burocracia institucional, mas se elas Também tiverem, ativar, o meu estou procurando aqui um negócio aqui. se elas tiverem a boa vontade e disponibilidade para fazer, acho ótimo, porque a gente oferece para futuros profissionais um preparo que é raro no campo, né? Então, seria muito interessante. Obrigado, viu, pela resposta. Parabéns novamente pela apresentação, foi ótimo. Olha, é isso mesmo, a professora Tereza Walter, a Neide falou aqui. Ela mesma, Neide. Neide, cadê você? Tá sem câmera? Claro. Tô almoçando. Ah, é por isso. aqui, mas não. Ô, Clara, quer dizer umas palavras finais de encerramento do evento? Ou alguém mais quer fazer alguma pergunta pro José? Carmen, você ia falar alguma coisa? Boa tarde, Carmen, né, do TRF da Primeira Região. Queria agradecer a palestra do José e queria falar que temas, né, muito falados, assuntos durante o encontro. União, uma coisa que se falou do fortalecimento para se fazer grupo, para contratação. E hoje se falou da questão também da formação, né? Eu vi que falaram muito a nível de universidade, né? Como a gente está falando, esse encontro é do Poder Judiciário, e a gente, dentro, pelo menos no TRF da Primeira Região, e acredito que nos outros, tenham a parte de recursos humanos que trata do treinamento, exatamente. É, é, os profissionais da área do direito, quando há alguma atualização, quando eles verificam uma necessidade, eles pontualmente dão um curso. A gente, então, dentro do Poder Judiciário, a gente poderia tentar organizar cursos em que bibliotecários, pessoas que trabalham em unidades de informação pudessem participar. Então, eu sugiro nessa união em relação a gente se organizar para, de repente, alguns órgãos oferecerem pontualmente determinados assuntos para nos fortalecerem, para atualizar, e não como algo assim a nível de uma especialização ou graduação, uma coisa, um curso, né, uma coisa mais simples mesmo. Essa é a minha sugestão e agradeço aí o palestrante. Obrigada. Eu acho ótimo. Como eu falei, né? Muitos órgãos têm escolas de governo que oferecem. A própria Procuradoria onde eu trabalho tem uma escola superior de advocacia pública, tem um setor específico para formação de servidores. Eu acho que cabe a nós utilizarmos essas escolas de governo, esses setores, para formar também a nossa própria equipe, né? Geralmente a gente não tem muito número nas instituições, né? Nossas equipes são pequenas e por isso nem sempre a gente é contemplado com tanta frequência por esses órgãos. Mas eu acho que é uma saída muito boa que essas escolas de governo consigam trazer formação para equipes de bibliotecários. E não só na área jurídica, né? Porque a gente está vendo que na parte de inovação, por exemplo, a ENAP ajuda bastante, né? Tem várias áreas que o bibliotecário está atuando ao mesmo tempo, né? Então, Vou quanto também aqui mais a na gente tiver farmácia. acesso, Peraí, só bem aqui, ó. alguém vai na farmácia. Ó, Clara, quer dar uma finalizada? Eu queria finalizar, caso, né, não tenha mais nenhuma colocação, mas se tiver, eu não quero deixar ninguém perdido, não. Pode falar. E pode ir na farmácia também. Eu queria Gilvan, fazer quer uma falar? observação, se possível. Então, sim. Sobre o curso ainda de capacitação, eu sou da Rubi, sou da STM, e alguns anos atrás, ainda antes da nova geração chegar lá, foi dado um curso de Espera aí um minutinho. Deixa eu mutar e desmutar você, que aí a conversa vai sair. Espera aí.
Estão ouvindo? Isso. Então, sobre a sugestão apresentada agora há pouco, além da questão do direito, a parte também de novas tecnologias e parte administrativa, que acho que é algo que as nossas equipes são pequenas, a gente tem que abarcar vários contratos, e por mais que tenha cursos, às vezes eles entram no tecnicismo que não é para nós, não precisa aquilo tudo, né? Então a gente se perde nisso. Mas voltando à questão do direito, o exemplo que eu quero dar, que na Rubi, alguns anos atrás, foi dado um curso de capacitação para todos da rede, e sobre noções do direito, por duas bibliotecárias que hoje estão aposentadas, formadas em direito. E foi muito bom, porque tem sempre aquele que tem mais facilidade numa área, mas a gente nunca fica só focado por minha biblioteca especializada, não fico só focada nisso, a gente atende um público geral na área do direito. E essa noção nos dá mais segurança, nos dá mais autoridade até para lidar com algumas situações que a pessoa, quem é você? Eu sou formado. Eu falei, não, mas esse material aqui está mais dentro do que o senhor está precisando. Então, tem todas as vezes uma questão que a gente, às vezes, lida no atendimento, e que quanto mais segurança, mais cursos, a gente fica um pouco mais resguardado. Sugestão, lógico, a gente tem várias situações, difícil a gente se encontrar para um curso desse. Então, de repente, os nossos colegas que têm a formação no direito, mesmo sendo bibliotecários, às vezes unir as forças e, às vezes, com recurso, sei lá, da rede, da gente, de repente, organizar um curso online voltado para bibliotecários. Porque, além da gente colocar ali as nossas dúvidas, as questões mais recorrentes, acho que também é mais encontros, mesmo que seja online, voltado para a capacitação em situações pontuais. Da mesma forma como no quesito administrativo, acho que até no STF a gente estava com colegas da biblioteca que estavam trabalhando lá na parte da licitação. E o que eu achei ótimo, porque a gente lida, a gente tem gargalos enormes nisso. Então, a gente tem mais expertise nisso e também nas inovações, né? Como o Luiz tinha falado. É, mas sendo algo assim um pouco pontual. Esse curso de noções foi feito uma cartilha na época até substancial, e alguns reclamaram, falei, não reclama que a gente estava sedento por isso. Depois eles amaram, por quê? Quem reclamou é porque estava tendo muita dificuldade. E o curso veio justamente numa linguagem ali mais próxima, porque tem aquele que fica até receoso, vai fazer o curso com uma pessoa que é 100% do direito, não trabalha na área de documentação, então às vezes vem até aquela coisa assim já impositiva, sem a compreensão do nosso universo, né? Então aí fica uma sugestão para o futuro, acho que vai ser ótimo, e parabéns aí, eu infelizmente não pude estar dessa vez por questões familiares que ocorreram aqui, mas eu fiquei com o coração apertado e sabendo as notícias pelos colegas do STF, do STJ, e estou sendo feliz, feliz de ver esse grupo aí reunido. Então, gente, eu só vou dar uma palavrinha também, rapidamente. Mais ou menos, eu queria repetir o que eu falei no início, mas talvez de uma forma mais, como eu direi assim, mais assertiva, né? Que é o seguinte, eu venho falando com a Clara sempre isso, desde que essa gestão atual, né, em que eu estou como diretora de cultura, começou, de que a gente fizesse do Centro Cultural um ambiente para palestras sobre o tema das bibliotecas, né? Não só do judiciário, mas da biblioteconomia em si, e, obviamente, atrelado à memória, porque é, eu acho que além de ser um tema extremamente rico, né, e que a gente dá para falar sobre muita coisa, o Centro Cultural tem um dos objetivos dele é trazer essa possibilidade de distribuição de conhecimento, né? Então, mais uma vez convidar vocês que tiverem pesquisas, quiserem organizar um seminário, está com as portas abertas, e nós estamos com as portas abertas para vocês. E também queria dizer que eu compartilho que as bibliotecas elas não têm um papel
que deveriam ter dentro do judiciário, né? Até porque a atividade fim é a prática jurisdicional, né? Mas, no entanto, elas têm uma função absolutamente necessária e que só vai depender mesmo dos bibliotecários valorizar essa função e, além disso, através desses trabalhos, levarem as demandas, né, às presidências, para que contemple mais concursos, melhores condições de trabalho, equipamentos. A gente tem uma biblioteca modelo, que é a do TRF, né? E a gente tem uma biblioteca fantástica, que é a do CCJF, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Então, que mais bibliotecas desse nível, eu não conheço as outras, né, quero conhecer, mas cada vez mais termos orçamento para trabalhar nessas bibliotecas, né, para poder dar prosseguimento. Então, é isso, gente. Muito obrigada, viu? Eu queria fazer só